vídeo é pra você que tá com dificuldade pra escrever seu primeiro livro e precisa de uma ajudinha ali extra. Aqui eu vou dar 5 dicas que eu gostaria de ter escutado, de ter recebido, de ter lido quando eu comecei a escrever e que eu tenho certeza que vão facilitar a sua vida como um escritor iniciante. Eu sou Ana Barros, sou pós-graduanda em formação de escritores lá no Instituto Vera Cruz. Já falei sobre isso aqui no canal, vou deixar o link aqui no card, vou deixar na descrição também. Eu tenho um vídeo inteiro que eu falo sobre minha pós-graduação e como tá indo tudo e como eu tenho que escrever um livro em um ano e eu estou muito animada pra isso. E eu trabalho como leitora crítica e também dou consultoria para todos aqueles que precisam de uma ajudinha ali pra estruturar a sua história, para estruturar o seu romance, o seu conto. E também se você não sabe muito bem por onde começar, ou se você já tem um livro guardado e tá precisando de uma ajuda, eu também dou aula de escrita criativa particular. Então, vem na descrição, a gente conversa, troca uma ideia, vê o que você tá precisando. Eu faço tudo específico para cada pessoa que vem trabalhar comigo, tá bom? Eu tô aqui hoje para falar um pouco, tomando meu cafezinho, para falar um pouco sobre algumas dicas que vão te ajudar ali no início da construção do seu primeiro livro, né, do seu primeiro romance ou livros de contos. Enfim, são algumas dicas. Eu já fiz um vídeo onde eu dou passo a passo para você escrever um livro, um romance, uma história. É só seguir aqui no link da descrição. Com esse passo a passo, você vai escrever um livro do zero e também tem um passo a passo onde você vai escrever um conto do zero, né? Então vem aqui na descrição ou o link do card que já tem esse vídeo do passo a passo, que é bem mais prático, né? Aqui no vídeo de hoje eu vou falar um pouco de conceitos um pouco mais abstratos que vão te ajudar a colocar todo aquele passo a passo, todo esse passo a passo que eu já dei em prática. Então os dois vídeos funcionam muito bem juntos. Assiste esse aqui, depois vai assistir o outro, que vai estar tudo ali direitinho para você conseguir escrever do zero, né? Eu, como escritora, estou sempre buscando formas de aprender e de melhorar com a minha escrita. Tanto que eu já fiz muitos cursos e oficinas e tento passar tudo que eu aprendo aqui pra você. Sério, são muitos anos fazendo curso. E sei que tem muito conteúdo sobre isso na internet, tem um monte de coisa. O que é ótimo, né? Pois a gente pode sempre estar contando e melhorando com dicas que vão elevar o nosso conhecimento em relação à escrita, né? Então, quando eu comecei a escrever meu primeiro livro, eu não sabia de absolutamente nada. Eu era uma pessoa, totalmente fora do universo acadêmico, fora do universo da escrita. E aí eu comecei a ler muitos livros teóricos, né? Li o Para Ler como Escritora da Francine Proust, Escrever Ficção do Assis Brasil, Como Funciona a Ficção do James Wood, A Jornada do Escritor do Christopher Vogler. Então eu li muitos livros, tem muitos livros de escrita e de teoria literária que eu li. E foi com esses livros que eu consegui estruturar o meu primeiro livro, né? Mas muitas coisas a gente só aprende na prática, né? A gente só aprende com a crítica, a gente só aprende deixando as pessoas lerem o nosso livro, né? A gente aprende muito nos livros, mas a gente aprende muito no tete-a-tete, né? E aqui eu vou dar algumas dicas que vão facilitar você escrever esse seu primeiro romance, o seu primeiro livro, pra você não se desesperar com tanta informação e conseguir tirar esse livro do papel finalmente. Você vai conseguir escrever esse livro. Mas antes de começar, já deixa seu like, dá o seu joinha, compartilha com os amigos escritores. E é isso, vamos ajudar a crescer essa página porque tem muita coisa interessante que eu quero trazer pra vocês. E a primeira dica é: escolha algum tipo de estrutura. Eu falei da estrutura da jornada do escritor, né? E foi a primeira coisa que eu pensei, que é estruturar a história. Porque eu realmente não sabia como fazer isso antes. Quando eu comecei a escrever, né? E eu sentei pra escrever, saiu algumas coisas ali, algumas páginas, né? Mas eu fiquei pensando, pra onde essa história vai, né? Quais são as cenas importantes, né? Como que isso vai me levar daqui, do começo até o meio, até o final, né? E aí eu tava lendo A Jornada do Escritor,
aqui do Christopher Vogler, e ele fala um pouco sobre a jornada do herói, né? E esse livro me ajudou muito a estruturar o meu romance, que tem todos os passos da jornada do herói. E aí eu peguei todas essas etapas e fui construindo a minha história a partir de cada etapa. E aí eu peguei essas etapas, e aí em cada etapa eu escrevi um pequeno parágrafo de resumo com o que acontecia, quais as cenas que aconteciam naquele momento, né? E a história foi ficando completa com esses pequenos resumos estruturadinhos, sabe? Eu vou mostrar pra vocês em um outro vídeo como que eu estruturo as minhas histórias. Mas assim, a estrutura não é uma coisa fechada. Você vai estruturar, vai escrever ali esses mini parágrafos, mas os acontecimentos podem mudar ao longo da história, sabe? E aí se eu mudo algo enquanto eu tô escrevendo, eu faço muito isso. Eu mudo muito a história enquanto eu tô escrevendo. Aí eu vou lá na estrutura, eu até faço no Notion agora, antigamente eu não fazia. E aí eu coloco uma marcação do que eu mudei, né, pra depois conseguir voltar e conseguir arrumar tudo e checar tudo direitinho. E você não precisa escolher a jornada do herói pra começar, você não precisa escolher a jornada da heroína, você pode escolher outras estruturas. Tem estruturas em 3 atos, tem a poética do Aristóteles, você pode escolher a estrutura que você quiser. Você também pode pegar uma estrutura que você viu em um filme, viu em um livro e achou interessante e pode repassar isso pra sua história. Você pode criar uma estrutura também, à sua maneira, você pode fazer do jeito que você quiser, mas tem que fazer, estruturar a história antes de começar é muito importante, porque você vai ter uma ideia, sabe? Uma ideia clara de como vai ser essa sua história e pra onde você vai. E aí você vai criar com muito mais facilidade. Eu sinto que se eu crio uma coisa sem uma estrutura, sem uma informação do futuro, eu tenho muita dificuldade de escrever o presente. Bom, a segunda dica é que o personagem e a trama caminham juntos. Pronto, você escolheu uma estrutura que te agrade, você estudou ela, né? Colocou todos os acontecimentos ali que você queria, você já tem uma ideia de quais são os personagens, né? Porque eles vão estar ali na estrutura. E agora você tem que pensar nesse personagem com mais clareza, porque muitas vezes quem carrega a história não é a trama, né? Não é a estrutura, são os personagens. Não tem como você encaixar o personagem na trama, sabe? O personagem que faz a trama. Um personagem super indisciplinado não vai se tornar um campeão olímpico, porque pra ser um campeão olímpico você precisa de muita disciplina. Você entende que o personagem tem que conversar com a trama tem que conversar com o personagem? Então elas sempre caminham juntos. Então seu personagem tem que estar muito condizente com a trama. Eles vão caminhar sempre juntos e muitas vezes você vai ter que mudar a trama por conta do seu personagem, porque às vezes seu personagem não vai querer ir pra aquele lado, não vai querer fazer aquilo que você tá propondo ele a fazer na trama. Então às vezes você vai descobrir que o personagem não faz sentido dentro daquela trama, ou aquilo que o personagem faz não faz sentido dentro da trama e que a trama não faz sentido para o personagem. É um pouco abstrato, eu já falei que é um pouco abstrato, mas quando você vai começando a escrever, você vai encarar esses problemas e você vai encontrar esses problemas e aí você vai ter que buscar uma solução pra isso, né? Então é isso, as ações do personagem tem que fazer sentido dentro da trama. Você pode fazer um esboço dos seus personagens e, gente, eu tenho um vídeo só sobre isso aqui, eu vou deixar aqui no card, vou deixar aqui também, vou deixar na descrição, e eu falo um pouco sobre a construção dos personagens. E depois, você vai colocar ele na trama, você vai ver como ele vai reagir dentro da trama depois de você construir ele e as situações que foram impostas pra ele. Você pode se perguntar, o que meu personagem quer? O que meu personagem precisa? Você vai ter esse contraste entre o que ele quer e o que ele precisa. Aí você vai ver como ele vai reagir se ele não conseguir nenhuma das duas coisas. Se ele não conseguir nem o que quer, nem o que precisa. Coitado, seu personagem vai sofrer. Uma dica interessante é que nesse momento de construção do personagem é que você faça um monólogo interno. Vocês sabem mais ou menos o que é monólogo interno, né? Tipo, o personagem falando consigo mesmo. Aí você vai escrever um pouco sobre isso, mesmo que a sua história seja em terceira pessoa. Você vai escrever um monólogo interno pra fazer esse teste com todos os seus personagens. Escreve 1 ou 2 páginas do ponto de vista dele e aí você vai ver o que ele pensa, como ele age, a diferença entre o que ele pensa e o que ele faz. Você vai ver os maneirismos, o modo dele falar e as vontades dele em relação ao mundo, sabe? Como ele vê o mundo. Vamos pra terceira dica agora. A terceira dica é sobre o caminho que a história vai fazer. Tem muito a ver com a estrutura. Assim, você vai estruturar, você tem seus personagens e já sabe exatamente como eles são, o quebra-cabeça da história tá montado, né? E agora você tem que fazer a história caminhar. Como você vai fazer essa história caminhar? Tem que ter uma sensação de movimento. Então você tem que saber quais são os pontos de progresso da história. Serão pequenas descobertas, como se fossem mistérios, que levam para um final, por exemplo.
No livro da Natalie Timmerman, O Copo Vazio, inclusive tem uma resenha sobre ele, eu vou deixar aqui no card. A Natália, ela vai mostrando aos poucos como foi o relacionamento da Mirella com o cara que deu um ghost ali nela, né? E aí ela volta pro passado. E as descobertas do passado fazem muito sentido com o que tá acontecendo no presente. Então ela intercala o passado e o presente. E aí a história caminha com as descobertas do passado que a gente entende o que tá acontecendo no presente. E aí esse passado e essas descobertas do passado é o que mantém a gente lendo o livro, sabe? Achando interessante. Você entende mais ou menos essa comparação? De que não precisa ser linear? Me conta nos comentários o que você acha dessa comparação, se você acha que faz sentido. E depois vai assistir a resenha que eu fiz do Copo Vazio, tá bom? Enfim, e aí a gente vê umas histórias com umas tramas mais lineares, tipo Harry Potter, que a história mantinha uma linearidade, né? E aí as descobertas nos levavam pra frente. Eu achei interessante isso, pensando agora, né? O que levava a história a caminhar era o ano letivo de Hogwarts no Harry Potter, né? Inclusive também tem um vídeo do Harry Potter aqui que eu reli, escutei, né? Todos os livros do Harry Potter. E tem aqui também, vou deixar no card, tanto vídeo que eu tô falando, que eu acho que não vai dar pra colocar tudo no card, mas enfim, alguns não vão estar no card, mas vão estar todos na descrição. E aí a gente viu o progresso quando chegava o Natal, na verdade quando chegava o Halloween primeiro, né? O Dia das Bruxas, depois o Natal, o fim de ano. Então a gente sabia que a história ia acontecer nessa linearidade dentro do espaço do ano letivo de Hogwarts, né? Que cada livro é um ano letivo. Muito curioso isso, né? E você vê Senhor dos Anéis, por exemplo. Senhor dos Anéis é uma história de viagem, né? E a história se progredia com um mapa. Então cada vez que eles estavam num lugar diferente, a gente via o progresso da história. Então você pode escolher se esse progresso vai voltar pro passado, com as descobertas, com as dicas, com as pistas, né? Ou se vai pra frente. As descobertas também podem ser algo interno do personagem. Não precisa ser uma trama bem elaborada, sabe? Mas você tem que demonstrar um progresso e a gente tem que saber que tem um início e que tem um fim. É muito curioso que eu tô escrevendo uma história agora. Eu sempre falo dela, falei dela no meu diário de escrita, que é a história que eu tô escrevendo pra pós, né? Que eu tenho que escrever o livro em um ano. E essa história é muito curioso porque ela tem uma linearidade, mas a personagem viaja no tempo. Então, às vezes ela tá no passado, às vezes ela tá no futuro. Então é um pouco difícil manter esse progresso. E é uma das coisas que eu tenho me desafiado muito a entender qual que é o ritmo dessa história e como que ela vai de um ponto ao outro de uma maneira que faça sentido, entende? A quarta dica é pra você escrever todos os dias, mas dentro do seu limite. Acho que é muito, muito importante mesmo você trabalhar no seu livro todos os dias. Mas isso não significa que você precisa ter um tanto de palavras obrigatórias, um tanto de páginas. Você não precisa se esforçar para escrever quando algo simplesmente não sai. Então você tem que escrever todos os dias, trabalhar nele todos os dias, mas sem se pressionar. Porque escrever um livro é muito difícil e vai requerer muito do seu cérebro. Sério, quando eu passo um dia inteiro escrevendo, eu me sinto extremamente esgotada no final dele. Mas a gente quer escrever, né? Você tá aqui e quer escrever, não quer? Eu quero escrever, eu gosto muito de escrever. Então a gente tem que saber que vai ter muitas dificuldades e que vai ter momentos que a gente vai estar se sentindo muito mal, e a gente vai estar se sentindo cansado. Então se propõe a escrever um pouco por dia, pra não esquecer ali a sua história, ou deixar a sua história de lado, né? Pra você não esquecer, não se perder. Mas não se preocupe com o número de palavras, nem o número de páginas que você está fazendo. Foque no que você sente, do que você está se sentindo no momento. Sabendo que aquilo é um trabalho, tem que ser feito, e que tem que ser também prazeroso, tem que te trazer prazer, né? Porque a escrita é muito difícil. Além de inspiração, você tem que ter resiliência, você tem que ter inspiração e resiliência. E só com paciência que você vai conseguir escrever um livro até o final. Gente, tem que ter muita paciência, eu aprendi muito a ser paciente escrever. A quinta dica é pra você sossegar o editor super crítico que existe aí dentro de você, que eu sei que existe. Eu sei que você se cobra muito, porque eu me cobro muito na escrita. E na maioria das vezes você acha que o que você escreve está muito ruim. Eu acho que o que eu escrevo às vezes está muito ruim. Então, eu morro de vontade de escrever todas as palavras direitinho, escrever todas as frases bem direitinho e editar tudo, mas isso é muito ruim pro progresso na escrita. Em um primeiro momento, você tem que escrever sem editar. Só escreve. Senta lá e escreve tudo que tá na sua cabeça, vai e escreve. Sem reescrever nada. E aí você escreve tudo sem olhar pra trás. Muitas pessoas dizem que você tem que escrever o livro inteiro sem fazer isso, sem editar. Eu não consigo. Realmente, pra mim é muito difícil. Porque eu não quero escrever um livro inteiro que esteja muito mal escrito.
O que eu faço eu escrevo um capítulo inteiro sem reescrever e depois eu paro, depois de terminar o capítulo, aí eu faço a edição pra também ver o que eu escrevi, pra saber o que eu pensei. Aí eu edito, né, deixo bem bonitinho pra passar pro próximo capítulo. Não perfeito, né, não deixo perfeito, mas pelo menos a história flui, sabe? Aí eu escrevo tudo que tá lá na minha mente, o negócio flui, e aí depois eu volto e edito pra entender o que eu escrevi, pra entender pra onde a história vai, e depois eu escrevo de novo, né? Então eu faço isso de reescrever depois que eu termino de escrever o capítulo. Então a história flui muito melhor. Você pode fazer do jeito que você quiser. Se você quiser escrever uma página e depois reescrever, se você quer escrever o livro inteiro e depois reescrever, pode fazer isso, sabe? E eu não sou daquelas pessoas que escrevem. Tem uns escritores que escrevem perfeitamente da primeira vez e que nem editam, né? Acho que o Saramago faz isso, mas o Saramago é Saramago, né? Enfim. E aí é muito louco quando a gente relê tudo que a gente escreveu, muito mal escrito, pelo menos no meu caso, né? Só que aí depois eu tenho que arrumar. E é muito louco ver como a gente arruma e como fica bom depois, né? Então, a edição e a reescrita é muito importante, mas não é necessário no primeiro momento. No primeiro momento você tem que fazer a história progredir e depois voltar pra melhorar as coisas que você acha que não estão tão boas. Então essa é a minha última dica e eu acho que todas essas dicas vão te ajudar muito assim no que você quer escrever, na escrita do seu primeiro livro. Espero que te ajude e elas têm me ajudado muito também. Me conta nos comentários o que você achou dessas dicas, me conta nos comentários se você tem outras dicas parecidas com essas que você acha que pode entrar dentro dessa lista, né? E aí depois, se você estiver precisando de ajuda aí no seu livro, se você estiver querendo aulas de escrita criativa, se você tá com o livro pronto e quer uma leitura crítica daquelas que eu faço na pós também, que a gente faz muita leitura crítica na pós, me conta nos comentários, entre em contato comigo, vamos conversar, eu espero que eu possa te ajudar de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tem muitos outros vídeos sobre escrita criativa, vai maratonar esses vídeos que você vai sair daqui, ó, escrevendo muito bem, tá bom? Beijinho, gente, muito obrigada por me acompanhar nesse vídeo.